que dizer sobre Terra Sonâmbula de Mia Couto? Como um escritor consegue falar de morte, doença, fome, abuso sexual, guerra, com tanta leveza, com tanta poética? Essa é a percepção que se tem ao ler Terra Sonâmbula. Publicado em 1992, já foi leitura obrigatória da Unicamp e agora passa a ser da FUVEST a partir de 2022. E antes de começar a análise, eu gostaria de ressaltar que essas leituras obrigatórias são verdadeiros presentes. Eu, por exemplo, como leitora, não pegaria um livro como Terra Sonâmbula, como Mayombe, ou até mesmo 9 Noites para ler, se não fosse uma indicação de leitura dos grandes vestibulares. E todas elas são obras muito bem escritas, com culturas de países e de lugares tão diferentes que nós talvez não conhecêssemos se não fossem por essas leituras. E agora vamos falar de Terra Sonâmbula. O livro traz a história do menino Muidinga e seu protetor, o velho Tuair. Os dois estão fugindo da guerra, tentando sobreviver e também encontrar os pais do garoto, que está com amnésia. Ao se abrigarem em um ônibus queimado no meio da estrada, Muidinga encontra uma mala ao lado de um cadáver de um rapaz que foi baleado, e dentro dessa mala ele encontra um pouco de comida, mas também alguns cadernos. São alguns diários desse rapaz, também vítima da guerra, chamado Kinzu, e então o Muidinga começa a lê-los. Dessa forma, então, o livro vai se alternando, contando os capítulos que trazem essa jornada aí de Tuair e Muidinga, contado em terceira pessoa, e os diários de Kinzu, narrados em primeira pessoa. Tanto a história de Tuair e Muidinga como a de Kinzu nos fazem lembrar muito do estilo de narrativa de Guimarães Rosa. Kinzu começa sua história contando sobre o sonambulismo de seu pai. Então, às noites ele saía andando e quando ele acordava, ele contava, reunia ali a família e contava os sonhos que ele tinha tido durante a noite, e para eles aquilo eram previsões sobre o futuro. Esse pai morre, o sepultamento se dá na água, e Kinzu recebe a incumbência de levar comida como oferenda para esse pai morto. E essa prática nos faz lembrar bastante aquele conto famosíssimo do Guimarães, A Terceira Margem do Rio. Nesse conto também há um pai que resolve um dia fazer uma canoa para si e se coloca nas águas ali do rio e nunca mais volta à terra firme. Ele fica ali, por aquelas águas, e o filho, por dó do pai, também fica ali sempre, diariamente, levando comida para ele, mas é uma forte simbologia da morte. Então a ideia de levar uma oferenda para aquele que já fez a passagem. E na forma também encontramos ali uma estrutura de narrativa poética ao estilo do nosso Guimarães. Logo no começo do primeiro capítulo já encontramos: vão para lá de nenhuma parte, dando vindo por não ido, à espera do adiante. Quem conhece o estilo rosiano sabe que aqui tem uma referência muito forte. As histórias de Kinzu e Muidinga vão acontecendo ali de forma paralela. Assim como Muidinga está na estrada, um dia Kinzu resolve também sair pelo mundo. Ele também está cansado da guerra que assola sua terra. Ao sair de casa, se põe a viajar em busca dos Naparamas, que são guerreiros que são contrários aos fazedores da guerra. Nessa viagem, se depara com um navio naufragado, onde se encontra com Farida. Ela é uma mulher muito bonita. Ele conta várias vezes a sua história e ele acaba se envolvendo emocionalmente com ela. Aí, em determinado momento, ela lhe pede que ele encontre seu filho Gaspar. Durante essa procura, Kinzu acaba vivendo muitas aventuras ali. E conforme as duas narrativas vão acontecendo, em algum momento as duas se cruzam.
Quanto ao contexto histórico, a temática me traz um pouco a lembrança ao Mayombe de Pepetela, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Enquanto Mayombe fala das guerrilhas pela libertação, pela independência de Moçambique, uma guerrilha ali que durou pelo menos 10 anos, Terra Sonâmbula traz o país já decretado a independência. Sabemos disso quando o pai de Kinzo dá a notícia dessa independência e diz que vai nomear seu filho que está para nascer como 25 de junho, porque 25 de junho de 1975 foi a data em que ocorreu essa independência. A partir dessa independência, começa a ocorrer uma guerra civil em Moçambique, que dura até pelo menos 1992, deixando a terra devastada e milhares de mortos. Ou seja, são 26 anos entre guerrilhas e guerra. Isso tudo na realidade, fatos históricos. E na ficção, é dessa guerra que os personagens estão fugindo. Apesar de ser uma experiência muito gostosa ler aí as histórias do Kinzo, que parece que ganha até um pouco mais de destaque do que a história do Muiding e do Twair, entender o livro é um pouco complicado, um pouco por causa da linguagem, e outro aspecto é que traz muito do realismo fantástico, coisas mágicas, sobrenaturais que se misturam aí à realidade. Então é uma narrativa onde tudo pode acontecer. Os mortos voltam, ficam tramando contra os vivos, criam intrigas. O próprio Kinzo é perseguido nessa viagem pelo pai. Um exemplo desse fantástico ocorre no ritual fúnebre do pai de Kinzo. Ficou assim: cerimônia fúnebre foi na água, sepultado nas ondas. No dia seguinte, deu-se o que de imaginar nem ninguém se atreve. O mar todo secou, a água inteira desapareceu na porção de um instante. No lugar onde antes praiava o azul, ficou uma planície coberta de palmeiras. Cada uma se barrigava de frutos gordos, apetitosos, luzilhantes. Nem eram frutos, eram cabaças de ouro, cada uma pesando 1000 riquezas. As narrativas trazem também muitas metáforas extraordinárias. Vou mencionar 2, pelo menos. A guerra é uma cobra que usa nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia já não saíamos, de noite não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos. E ainda um outro trecho. A morte, afinal, é uma corda que nos amarra às veias. O nó está lá desde que nascemos. O tempo vai esticando as pontas da corda, nos estancando pouco a pouco. Temos vários ditos populares também, às avessas, por exemplo, com quantos paus se desfaz uma canoa. Temos ainda todo um trabalho de recriação da oralidade, com mitos, lendas e histórias folclóricas. Uma dessas histórias é essa do anãozinho que cai em cima dele conforme ele está ali na embarcação dele no meio do mar. De repente caiu dentro do meu concho um chote, um desses anões que descem dos céus. A canoa se revoltinhou com o choque e eu quase me desembarquei. Olhei o anão e desacreditei duvidoso. Meu pai sempre me contava histórias desta gente que desce os infinitos de vez em onde. Essas histórias, esses mitos, essas lendas são trazidas o tempo todo por vários personagens e é uma forma que o autor criou aqui no livro de trazer essas referências da própria identidade africana, moçambicana, numa intenção de recriar ali a cultura de Moçambique. E ainda encontramos os neologismos literários, bem típico também de Guimarães Rosa, aí, que é usado como referência pelo Mia Couto, que é o autor desse livro. Então nós temos, por exemplo, quando é que as coisas iriam voltar a florir, a terra arco-iriscando?
E essa outra, no mar serás mar, e era, eu me peixava cumprindo sentença. E por que o título Terra Sonâmbula? Eu penso aí num paralelo com a história do pai de Kinzo, que também era sonâmbulo e saía pelas noites, como eu mencionei acima, trazendo histórias do futuro, trazendo previsões, notícias boas, más. E nós temos vários momentos aí na narrativa do Muidinga e do Tuair, em que o Muidinga comenta que as paisagens vão se modificando conforme as noites passam. Inclusive ele menciona os cadernos do Kinzo. Quando ele lê um caderno aí do Kinzo, e ao amanhecer a paisagem está diferente, como se essa terra tivesse se movimentado. E também tem um trecho aqui de um diálogo entre Kinzo e seu pai, em que o pai explica um pouco também dessa questão da terra. O que andas a fazer com um caderno? Escreves o quê? Nem sei, pai. Escrevo conforme vou sonhando. E alguém vai ler isso? Talvez. É bom assim, ensinar alguém a sonhar. Mas, pai, o que passa com essa nossa terra? Você não sabe, filho. Mas enquanto os homens dormem, a terra anda a procurar. A procurar o quê, pai? É que a vida não gosta sofrer. A terra anda a procurar dentro de cada pessoa, anda a juntar os sonhos. Sim, faz conta, ela é uma costureira dos sonhos. Então é como se todo esse sonambulismo aí de uma terra que está caótica, que está devastada, com as pessoas perdidas por causa dessa quantidade de tempo vivendo em guerrilhas e guerras, estivesse ensinando as pessoas a voltarem a sonhar. E para finalizar, Terra Sonâmbula foi considerada uma das 12 melhores narrativas africanas do século XX. Então quero te convidar a comentar aí embaixo se você leria Terra Sonâmbula, mesmo que você não seja candidato ao vestibular. E se você for, eu quero saber quando é que você já vai atrás do livro para começar a sua leitura, que é fantástica. Até a próxima!